Está no ar o Revista TST, reportagens, entrevistas e quadros especiais com tudo que foi destaque no Tribunal Superior do Trabalho. E na sua revista eletrônica de hoje, ministro Ives Gandra Martins Filho é eleito para presidir o TST a partir de 2016. TST decide que empregados de bancos postais dos Correios não podem ser enquadrados como bancários. Itaú é condenado por orientar trabalhador a esconder dinheiro de oficiais de justiça. Serviços prestados pelo TST são bem avaliados em pesquisa de satisfação. Retrospectiva 2015, reveja alguns fatos que marcaram um ano no Judiciário Trabalhista. Tudo isso e muito mais. O Revista TST começa agora. E o Revista TST começa com uma decisão importante do Tribunal Pleno. Eu vou conversar com o repórter Alexandre Matula, que tem mais informações. Olá, Matula. Olá, Ana Amélia. O Tribunal Pleno do TST decidiu que os funcionários dos Correios que atuam nos bancos postais não podem ser equiparados à categoria dos bancários, mesmo que alguns façam serviços equivalentes aos desses profissionais. Para a relatora do caso, a ministra Dora Maria da Costa, os agentes dos Correios não fazem jus aos benefícios dos bancários, como, por exemplo, a jornada diária de 6 horas. Mas até a decisão, o assunto teve muita discussão e a votação do recurso dos Correios foi bem apertada. Vamos ver na reportagem. A relatora do recurso apresentado pela empresa brasileira de Correios e Telégrafos, ministra Dora Maria da Costa, defendeu que os agentes que trabalham no Banco Postal, gerido pelos Correios, não podem ser enquadrados como bancários, porque as atividades desempenhadas não demandam conhecimento técnico e especializado exigido nas instituições bancárias, como matemática financeira e contabilidade. Se nem os trabalhadores de cooperativa de crédito, os quais executam várias outras atividades bancárias, além daquelas realizadas pelos empregados da ECT, que atua junto ao Banco Postal, têm direito à jornada dos bancários, dados os termos da OJ 379 desta Corte. Com mais razão, se justifica a sua inaplicabilidade aos empregados dos Correios. Ao votar, o ministro Augusto César Leite de Carvalho abriu divergência com o argumento de que, no caso em questão, o agente do Banco Postal desenvolvia atividades como as de um bancário. Esse bancário realizava o que era essencialmente serviço bancário na maior parte da sua jornada. É esse o fato que eu tenho que considerar para entender, para sumir ou não, no artigo 224 da CLT, essa condição de trabalho. E aí, sim, eu acho que o princípio da isonomia precisa ser aplicado segundo aquela máxima aristotélica, segundo a qual há necessidade de tratamento desigual para situações desiguais. O ministro José Roberto Freire Pimenta seguiu a divergência. Quando o Tribunal Regional, no trecho transcrito pelo acórdão turmário, diz o seguinte: não há negar, pois, que o contrato com o Banco Bradesco S.A. para a implementação do Banco Postal transferiu à recorrida ECT serviços estritamente bancários. Cita as folhas. Estas operações, prossegue o acórdão regional, são essenciais à atividade bancária e foram executadas, ainda que parcialmente, pela reclamada, como se a agência bancária fosse. Já o ministro Aloysio Correia da Veiga votou com a relatora, defendendo que as funções dos correspondentes postais e dos bancários são diferentes. A questão do correspondente bancário diz respeito exatamente a uma atividade acessória que não representa nem 1/3 da atividade bancária. E nem o correspondente é banco. São duas atividades com características próprias e vantagens que são inerentes à própria função. Inclusive a própria estabilidade no emprego, que um tem e o outro não. O vice-presidente do TST, ministro Ives Gandra Martins Filho, também seguiu a relatora. Se nós decidirmos aqui que a jornada de quem atua nos Correios como correspondente bancário, Banco Postal e outros correspondentes bancários é de 6 horas, o
correspondente bancário vai fazer o cálculo e chegar à conclusão: não vale a pena eu adotar esse serviço pelo ganho que eu tenho se eu vou ter que dar para o meu trabalhador uma jornada de 6 horas, quando a jornada dele hoje é de 8 horas. O banco vai pensar e dizer: não tenho condições de estabelecer pelo volume, pela massa de serviços, nessa localidade, não me interessa colocar uma agência. A decisão nossa teria um impacto no Brasil hoje que seria fazer com que 1000 municípios, da noite para o dia, pudessem correr o risco de não ter mais esse serviço bancário. Votaram com a relatora, ministra Dora Maria da Costa, pela admissão do recurso dos Correios, os ministros Alberto Bresciani, Aloísio Corrêa da Veiga, Emanuel Pereira, Guilherme Caputo Bastos, João Oreste Dallazen, Maria Cristina Peduzzi, Maria de Assis Calcin, Márcio Eurico Vitral Amaro, Valmir Oliveira da Costa e o vice-presidente, ministro Ives Gandra Martins Filho, que presidiu a sessão. Seguiram a divergência aberta pelo ministro Augusto César Leite de Carvalho os ministros Alexandre Agra Belmonte, Cláudio Brandão, Delaide Miranda Arantes, Douglas Alencar Rodrigues, Hugo Scheuermann, José Roberto Freire Pimenta, Vieira de Melo Filho, Maria Helena Malman e Renato de Lacerda Paiva. Venceu, portanto, a tese da relatora, que afastou a possibilidade de enquadramento de empregado de banco postal como bancário. E chegou a hora do giro pelas turmas, com alguns dos casos mais recentes julgados no tribunal. O nosso giro começa com o destaque da primeira turma. Ficou mantida a indenização de R$ 48 mil a ser paga pelo Banco Itaú a um caixa orientado a esconder dinheiro disponível na agência. Até as vestimentas pessoais dele eram usadas como esconderijo. O objetivo do banco foi tentar evitar a penhora de 14 milhões de reais de uma ação movida contra o banco. O trabalhador tentou aumentar o valor da indenização no TST, mas os ministros consideraram que o montante definido nas instâncias anteriores está de acordo com os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade. O nosso giro vai agora para a segunda turma. Uma cooperativa de eletrificação no interior do Rio Grande do Sul terá que pagar R$ 20 mil de indenização por dano moral a um operador de caixa que foi apontado como suspeito de furto em um boletim de ocorrência. Os ministros reformaram decisão regional que havia considerado que a empresa agiu corretamente ao registrar a ocorrência e também por ter mantido o caso em sigilo. Mas para a turma, o problema não está no simples registro do boletim de ocorrência, mas na indicação do trabalhador como suspeito de furto, o que demonstra abuso de direito e dispensa a necessidade de prova do dano sofrido. E uma empregada que pediu demissão sem saber que estava grávida não teve reconhecido o direito à estabilidade. O caso foi julgado pela 4ª turma do TST. A trabalhadora afirmou que o pedido de demissão teria sido uma atitude impensada e, arrependida, solicitou a reintegração ao emprego ou indenização pelo tempo de estabilidade. Em defesa, no TRT de Sergipe, a empresa sustentou que a ex-empregada solicitou a rescisão contratual por meio de carta de demissão, manifestando vontade expressa de se desligar da empresa. Além disso, só fez o pedido de reintegração cerca de 4 meses depois da confirmação da gravidez. Na 4ª turma do TST, o relator, ministro João Oreste Dallazen, explicou que não há fundamento jurídico para estender a estabilidade provisória à empregada gestante, que livremente decide rescindir o contrato. A decisão foi unânime. E depois do intervalo, serviços prestados pelo TST têm boa avaliação em pesquisa de satisfação. O Pleno do Tribunal Superior do Trabalho elegeu a nova direção do TST para o biênio 2016-2018. Confira. A cada 2 anos, uma nova eleição. A escolha da futura direção do Tribunal Superior do Trabalho foi realizada em sessão extraordinária do Tribunal Pleno, 60 dias antes do fim dos atuais mandatos.
Os nomes escolhidos seguem uma tradição. Pelo regimento interno do TST, concorrem aos cargos da presidência, vice-presidência e Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho os ministros mais antigos da Corte. Os escolhidos são eleitos por maioria absoluta em votação secreta e a reeleição é proibida. 26 ministros presentes votaram por unanimidade. O nome do ministro Ives Gandra Martins Filho foi escolhido para comandar o TST e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho. O ministro iniciou carreira como procurador na Justiça Trabalhista, foi vice-procurador-geral do Trabalho e subprocurador-geral do Trabalho. No TST, iniciou a magistratura em 1999. O ministro foi corregedor-geral da Justiça do Trabalho e atualmente é vice-presidente do tribunal. Proclamo eleito presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho para o biênio 2016-2018, Sua Excelência, o eminente ministro Ives Gandra da Silva Martins Filho. O vice-presidente eleito é o ministro Emanuel Pereira. Bacharel em Direito, foi procurador-geral da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte e conselheiro federal da OAB. No TST, em 2002, assumiu a vaga destinada à advocacia. Para a vaga de corregedor do TST, o escolhido foi o atual ministro-diretor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento dos Magistrados do Trabalho, Renato de Lacerda Paiva, que ingressou na magistratura como juiz do trabalho substituto no TRT da 2ª Região em São Paulo. Em 1995, foi promovido ao cargo de desembargador no TRT paulista, exercido até tomar posse em 2002 no TST. Nós estamos assim, muito honrados com a confiança que o tribunal depositou em nossas costas e nós esperamos não decepcionar a nenhum dos colegas. A posse da nova direção será no dia 25 de fevereiro do ano que vem. O presidente do tribunal, ministro Barros Levenhagen, destacou a unanimidade da eleição. A instituição sai fortalecida porque mantém essa unidade sem haver aquela disputa de grupos pelos cargos, e isso traz uma tranquilidade muito grande para os trabalhos que desenvolvemos no Tribunal Superior. Foi divulgado o resultado da pesquisa de satisfação do Tribunal Superior do Trabalho. Entre os itens avaliados estavam a agilidade no atendimento, a transparência e a pesquisa de jurisprudência. E os usuários estão satisfeitos com os serviços prestados. Mais de 5.000 pessoas responderam à pesquisa de satisfação 2015 do TST, 3 vezes mais que em 2014. A maior parte dos participantes é formada por advogados, seguidos de pessoas que possuem algum processo na Justiça do Trabalho. Antônio foi um dos advogados que respondeu à pesquisa, e essa não foi a primeira vez. Todo ano ele participa. Já que o TST pretende nos ajudar, a gente não custa nada contribuir. Põe para o TST as expectativas dos advogados e também as necessidades. E a gente espera que o TST corresponda e preencha. A melhor avaliação ficou com o TST Push. O sistema é um serviço oferecido ao cidadão de envio por e-mail das atualizações sobre o andamento de processos. 88% das pessoas que responderam à pesquisa disseram estar satisfeitas com o serviço. Em 2014, o índice de aprovação foi de 75%. O que modificou um pouco o TST Push é porque agora nós encaminhamos informativo de jurisprudência. Então aumentou um pouco o serviço do TST Push e é uma coisa que os advogados utilizam muito, né? Então deu um aumento na satisfação do usuário em ter mais um serviço à disposição. A pesquisa de andamento processual obteve 85% de aprovação. Segurança, atendimento e o portal do TST também foram bem avaliados. Em relação ao tempo de tramitação dos processos, a aprovação mais do que dobrou. Subiu de 23% em 2014 para 48%. No ano de 2015, ele deu um salto de qualidade excepcional e isso é bastante lisonjeiro.
sinal de que os nossos jurisdicionados estão passando a compreender melhor o trabalho hercúleo que os ministros desenvolvem aqui. E no próximo bloco, Retrospectiva 2015, reveja alguns fatos que marcaram o ano na Justiça do Trabalho. Estamos de volta com Revista TST e chegou a hora de rever alguns fatos que marcaram o ano no Tribunal Superior do Trabalho. Acelerar a execução trabalhista continuou sendo prioridade da Justiça do Trabalho em 2015. Veja na reportagem as atividades realizadas para que os direitos trabalhistas sejam efetivamente pagos pelos devedores. As ações em 2015 foram definidas pela Comissão Nacional de Efetividade da Execução Trabalhista. Para dar prosseguimento à utilização do Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias, o SIMBA, e de outros sistemas que permitem a localização de bens de devedores, vídeos educativos foram disponibilizados aos juízes de todo o país com orientações sobre funcionalidades até então desconhecidas por muitos usuários. Pela primeira vez, grandes especialistas em execução trabalhista se reuniram em Brasília para discutir soluções efetivas para a conclusão dos processos. Durante o seminário de efetividade da execução trabalhista, o presidente do TST, ministro Barros Levenhagen, reforçou a necessidade de os juízes do trabalho priorizarem essa fase do processo. Nós estamos empenhadíssimos em sensibilizar os magistrados para que deem mais importância a essa fase de extrema relevância para a efetivação da condenação e, afinal, se possa receber o que foi reconhecido na sentença. No seminário foram discutidas soluções para a quitação das dívidas de entes públicos, os chamados precatórios, os impactos do novo Código de Processo Civil na execução trabalhista e ainda medidas que podem ser adotadas para aumentar o cerco aos devedores, incluindo a recuperação de créditos remetidos ao exterior e o combate a esquemas de lavagem de dinheiro e tentativas de blindagem patrimonial. Em setembro, a execução voltou a ser o foco de toda a Justiça do Trabalho. Os tribunais regionais do trabalho se concentraram na 5ª Semana Nacional da Execução Trabalhista. De 21 a 25 de setembro, as audiências foram dedicadas aos processos com dívidas trabalhistas pendentes. O resultado desse mutirão foi a arrecadação de mais de 690 milhões de reais para o pagamento de dívidas trabalhistas. Nos portais dos tribunais do trabalho na internet, foi possível acompanhar em tempo real pelo executômetro a arrecadação efetivada. Do total, 471 milhões saíram de acordos homologados. 64 milhões de reais resultaram dos 580 leilões presenciais e pela internet. E 150 milhões de reais foram arrecadados com os 20 mil bloqueios judiciais efetivados no sistema Bacen-Jude. O chamado a negociações deu certo. Houve atendimentos a 100 mil pessoas, em mais de 33 mil audiências. Nós precisamos ter um cuidado muito especial com a fase de execução, que é a fase da concretização do direito, a fase em que os trabalhadores recebem realmente os seus créditos, os seus haveres. Os trabalhadores sabem que muitas vezes fazem uma luta enorme para ganhar o direito às horas extras ou ao direito a salários atrasados, a verbas rescisórias, e depois não conseguem, num segundo momento, efetivar aquilo. Então fica assim, uma sentença para pendurar na parede. Ninguém vai querer uma sentença para pendurar na parede, só para uma satisfação pessoal. E a Justiça do Trabalho, pioneira na conciliação no Judiciário,
também esteve engajada em pôr fim a processos trabalhistas por meio de acordos. Em março, houve a Semana da Conciliação Trabalhista e, em novembro, a Semana Nacional de Conciliação. E quem traz mais detalhes desses mutirões é o repórter Rafael Porfírio. Rafael, foram muitos processos solucionados por meio da conciliação, não é mesmo? Olá, Ana, é isso mesmo. Só em novembro, na Semana Nacional da Conciliação, foram realizados 22.382 acordos na Justiça Trabalhista. Cerca de 545 milhões de reais em dívidas trabalhistas foram quitados. O valor é bem maior se comparado ao ano de 2014, quando foram pagos cerca de 452 milhões de reais em acordos trabalhistas. Os TRTs de São Paulo, Campinas, Minas Gerais e Rio de Janeiro foram os que mais homologaram acordos. Esse mutirão de conciliação, promovido pelo Conselho Nacional de Justiça, é realizado anualmente. E em 2015 foi a 10ª edição. Mas antes disso, a Justiça do Trabalho se antecipou. De 16 a 20 de março, as audiências destinadas à conciliação aconteceram simultaneamente em todos os tribunais e foram organizadas pelos núcleos de conciliação. Na primeira Semana Nacional da Conciliação Trabalhista, foram realizadas quase 70 mil audiências. Cerca de 450 milhões de reais em dívidas trabalhistas foram pagas. Ana, é com você. Ok, Rafael, muito obrigada pelas informações. E vamos agora relembrar outros momentos marcantes de 2015. O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, o ministro Brito Pereira, realizou correição em 14 TRTs no ano de 2015. As visitas servem para fiscalizar as atividades administrativas e judiciais dos regionais. Em março, a ministra Maria Helena Malman tomou posse em sessão solene no TST. Ela passou a integrar a 5ª turma e a seção 2 de dissídios individuais. Em junho, o ministro Lélio Bentes tomou posse como conselheiro no Conselho Nacional de Justiça. Ele representa a Justiça do Trabalho no órgão até 2017. Em outubro, o presidente do TST, ministro Barros Levenhagen, assinou termo de cooperação para o fortalecimento do movimento Ação Integrada, voltado para a reinserção social de trabalhadores resgatados de situações de trabalho escravo. Agora vamos falar sobre o Programa de Combate ao Trabalho Infantil da Justiça do Trabalho. Ao longo de 2015, várias ações e parcerias foram firmadas para conscientizar sobre os males do trabalho na infância. Uma das ações realizadas contou até com a participação do jogador Neymar. São mais de 3 milhões de crianças e adolescentes que trabalham no Brasil, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, divulgada em novembro de 2015. No Rio Grande do Norte, as imagens feitas com uma câmera de celular chocam. Um menino de apenas 9 anos trabalha em uma feira livre carregando um carrinho de mão com 10 quilos de mercadorias. Já em um barracão no meio do mato, outro garoto trabalha quebrando castanhas. E acreditem, o horário de serviço dele é de 3 da madrugada às 11 da manhã. O menino diz que estuda, mas... Quantos anos faz que você estuda na escola? Mãe, quanto, mãe? Desde os 7, aí tem 13, não aprendeu a ler? Não. Mas quer aprender? Os dados mais recentes divulgados pela PNAD mostram que aumentou o número de crianças entre 5 e 13 anos trabalhando no Brasil. Em 2013, eram 506 mil crianças. Já em 2014, havia 554 mil, 9,3% a mais. Foi o primeiro aumento na última década. Muitas pessoas ainda acreditam que o trabalho precoce pode garantir o futuro ou que é melhor trabalhar do que ficar na rua. Para mudar essa mentalidade, juízes, desembargadores e ministros participam do Programa de Combate ao Trabalho Infantil da Justiça do Trabalho, coordenado pela ministra Kátia Magalhães Arruda. Se nós priorizarmos, entendermos que essa é uma questão fundamental e que nós não poderemos falar em um país desenvolvido, onde existam 3 milhões de crianças sendo exploradas pelo trabalho, então fica mais fácil compreender e fazer com que as pessoas compreendam que o combate ao trabalho infantil está ligado sim a um novo país, a um país melhor e um país com desenvolvimento, sem trabalho infantil.
Ao longo de 2015, várias ações e parcerias foram realizadas para conscientizar sobre os males do trabalho na infância. O Instituto Neymar Júnior foi um dos parceiros. Em 12 de junho, Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, o jogador Neymar divulgou um vídeo com grande repercussão nas redes sociais. Uma infância é feita de brincadeiras, estudos, amigos, esportes e não de trabalho. Outra ação foi a defesa da lei de aprendizagem, uma opção de emprego para jovens carentes acima de 14 anos, desde que não abandone os estudos. A lei da aprendizagem tá aí para ser cumprida, muita gente só precisa de uma chance na vida. O Programa de Combate ao Trabalho Infantil da Justiça do Trabalho também promoveu estudos e reuniões técnicas. Em novembro, foi lançado o livro Criança e Trabalho, da Exploração à Educação. A obra coletiva, organizada pelo ministro Lélio Bentes e pelos juízes André Anoki e Marcos Fava, reúne artigos jurídicos sobre o tema abordado pela perspectiva de autores nacionais e internacionais. É um livro técnico, mas é muito importante que profissionais de todas as áreas, inclusive professores, busquem ali informações que estão muito atualizadas, o livro está muito bom e possam repassar a seus alunos essa cultura de que o lugar de criança é na escola. É ali que ela deve se desenvolver, deve aprimorar as suas habilidades para se tornar um adulto produtivo e feliz. E 2015 será encerrado com uma grande campanha de mobilização, em que vários filmes mostram as piores formas de trabalho infantil. Oxalá cheguemos um dia em que não tenhamos mais essa chaga, assim como não tenhamos a chaga de milhares de acidentes de trabalho e moléstia profissional que vitimam e mutilam inúmeros trabalhadores. E esta edição do Revista TST está terminando, mas você segue acompanhando as notícias do Tribunal Superior do Trabalho em texto, áudio e vídeo pelo nosso aplicativo. Obrigada pela companhia e até semana que vem. Tchau!